programa Estação Saúde está no ar, mais uma semana começando, mais uma vez entrando aí na sua casa, pedindo licença e já agradecendo mais uma vez pela audiência e por você nos receber aí na sua casa. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto que é de comum interesse, tanto para os homens quanto para as mulheres, que são os procedimentos estéticos. Quem nunca pensou em fazer ou quem nunca teve curiosidade sobre eles, né? Para falar sobre o assunto, eu estou recebendo aqui no estúdio o dermatologista, Dr. Luiz Gustavo de Ávila. Doutor, seja muito bem-vindo ao programa Estação Saúde. Muito obrigada por aceitar o convite de estar aqui. Obrigado. Então, para a gente começar, doutor, essa questão do preenchimento, né, que é um dos procedimentos estéticos que eu acho que é mais realizado hoje ou não, o doutor tem mais propriedades para falar, né? Como que ele funciona? Com a evolução dos preenchimentos, antigamente se usavam preenchimentos que o material que se injetava era um material que não era normal ao nosso corpo, era um material sintético, vamos dizer assim. E os índices de complicações, de rejeições, apesar de ser pequenos, existiam com mais frequência. Nos últimos anos se desenvolveu uma coisa chamada ácido hialurônico, que é uma substância que nós todos temos na pele, tem na cartilagem do nosso corpo, então é uma substância natural para nós. E aí o índice de complicação diminuiu muito. Isso fez com que o preenchimento se tornasse uma coisa muito segura a ser feita. E o interessante é que esse preenchimento é temporário, mas isso é bom. Existem preenchedores que são definitivos, mas com o envelhecimento das pessoas, o rosto vai mudando. A cartilagem do nariz cresce, a mandíbula vai para trás, a bochecha desce, e quando você tem um preenchimento que é fixo no local, ele às vezes não acompanha essa mudança do rosto e acaba que depois de 10, 15, 20 anos ele não está mais no lugar correto. Então o ideal é que haja preenchedores que tenham uma durabilidade determinada e que depois, quando o rosto mudar mais tarde, se preencha novamente. Até porque tem algumas pessoas que ficam com um aspecto assim de boneca, né? Assim mais, eu não sei se era esses antigos, bem provável, né? Que não deixava esse aspecto natural como alguns deixam hoje, né? O ácido hialurônico, né, ele tem a capacidade de se adequar à densidade de pele de cada um, e que os outros não tinham. Então, se a pelezinha é um pouquinho mais frouxa, ele vai ficar um pouquinho mais frouxo para ficar na mesma textura, o que vai dar um acabamento bem melhor, certamente, em relação a isso. E o Botox e o ácido hialurônico, qual seria a diferença dos dois? O ácido hialurônico, ele é um preenchedor, ele vai encher um lugar que está vazio. E o Botox ele serve para relaxar uma musculatura que faz uma ruga de expressão. Então, de uma forma mais simples, assim, a gente pode falar que o Botox se usa muito daqui para cima, também se usa daqui para baixo, mas com mais frequência daqui para cima, e o preenchimento se usa muito daqui para baixo. Esse bigode chinês que o pessoal fala. Exatamente. O preenchimento tem várias indicações. Mas as indicações mais claras, com mais frequência, a primeira que vem no consultório é o bigode chinês, né? Aquela asinha que sai daqui e vai até o cantinho da boca. Depois, com muita frequência, a gente faz as olheiras. Tem pessoas que têm olheiras escuras, mas tem pessoas que têm olheiras afundadas. E para essas pessoas, ele é bem interessante. O cantinho da boca com a idade também cai um pouquinho, né? Então é uma coisa que a gente consegue levantar. E a bochecha também cai um pouquinho, é uma coisa que a gente pode levantar com o preenchimento. Certo, doutor. Em relação à segurança desses procedimentos, né? Eu acredito que é uma dúvida muito grande de todo mundo quando vai consultar, né? E se não der certo, né? E como que faz? Tem conserto, não tem? Como que fica? Primeiramente, assim, o preenchimento é uma coisa temporária. Então, se porventura tu não gostar do preenchimento, ele vai desaparecer. Existe uma substância que a gente injeta que ele vai embora antes. Mas é muito difícil tu ter que tirar um pouco de preenchimento, porque se você for cauteloso e botar um pouquinho, depois mandar o paciente voltar de novo e botar mais um pouquinho, e não quiser fazer tudo de uma vez só, ou fazer bastante volume, isso é muito difícil de acontecer. A ideia é pecar pela falta e nunca pelo excesso, né? Isso é uma coisa muito comum com lábios. Às vezes as pessoas acabam com lábios grandes, né? Isso aconteceu muito em função dos preenchedores antigos, né? Que eram definitivos e que não tinham a mesma textura do lábio. Nossa. E hoje em dia, com ácido hialurônico, por ser a mesma textura, por ser temporário, você consegue moldar um lábio mais perfeito. E as pessoas devem entender o seguinte, que a ideia é rejuvenescer e não mudar um lábio que tu sempre tivesse. Então, é pegar uma senhora de 50 anos e trazer o lábio como era aos 40, aos 35, onde ele era um pouquinho mais carnudo,
onde ele era mais delineado, onde tinha o arco do cupido ainda, porque às vezes rejuvenescer um lábio não é aumentar o lábio, e sim redesenhar o lábio formato que era 15 anos atrás. Sim. Doutor, em relação ao acabamento, né, como o doutor falou, já aconteceu de repente o doutor atender alguém e alguém querer fazer algo que o doutor viu que não ficaria legal? Como que funciona essa questão médica? Assim, o doutor consegue expor a opinião e dizer, não, esse tipo de procedimento eu não faço, não vai ficar legal? Existe essa interação médico-paciente? Não, certamente. Isso é uma coisa muito comum, as pessoas botarem um preenchimento e depois de uns 6 meses se acostumarem com aquele preenchimento e quererem fazer um pouquinho mais. Não é uma coisa tão frequente assim, mas com uma boa conversa, com um jeitinho, vai ficar demais, a gente mostra a foto de antes e depois, o exagero nessas horas vão perceber que tu fizeste alguma coisa, porque o ideal de um procedimento estético é tu rejuvenescer sem notarem que tu fizeste alguma coisa, essa é a perfeição. Certo. Nós vamos agora, né, para o nosso quadro de Dicas Boa Psique com o Dr. Rodrigo Rosa Silveira. Olá, hoje eu estou aqui para falar sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É importante entender que transtorno de déficit de atenção não é igual a pessoa ser desatenta. Estar desatento, a pessoa pode estar desatento porque está apaixonado, porque está com muitos problemas e dormindo pouco. O transtorno de déficit de atenção, ele começa na infância, ele tem uma série de outras coisas que acontecem junto e isso causa uma atrapalhação na vida da pessoa. Normalmente o que se enxerga é o baixo desempenho escolar, mas não é só isso. E ele acontece também por múltiplas coisas, problemas às vezes no nascimento, questão de gestação, quando a mãe fuma durante a gestação e uma série de outros problemas estão associados ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E é importante entender que o diagnóstico então não é feito através de um checklist, precisa-se de uma história onde se possa conversar inclusive com os professores, com os pais, conversar e entender bem o que está acontecendo com a criança. E o tratamento também, ele é múltiplo. Uma boa coisa para quem tem déficit de atenção e hiperatividade é o uso de agenda, é psicoeducação, é psicoterapia muitas vezes para resolver o estigma que a criança fica sentindo que ela não é capaz de aprender. E medicação também é muito importante e precisa ser vista caso a caso. Está em dúvida? Pode consultar aí boapsique.com.br. O programa Estação Saúde vai para um breve intervalo, mas a gente já volta, falando mais sobre procedimentos estéticos. Não saia daí!